Romanos capítulo 10, versículo 16 a seguir diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, foi manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Os irmãos podem sentar, obrigado. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está se dirigindo aqui nesta carta aos Romanos, fazendo referência a Israel, quando uma boa parte da sua história eles rejeitaram a justiça de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nenhum povo na terra foi tão privilegiado como o povo de Israel. O povo de Israel foi uma nação privilegiada. Foi Deus que formou aquela nação. Foi Deus que fez eles surgirem. E Deus os escolheu como propriedade dele. E Deus escolheu não porque eles eram muitos, mas porque Ele decidiu escolhê-los e amá-los e fazê-los grandes. Os privilégios, as oportunidades que Israel teve de Deus foram tão grandes que Deus manifestou a sua glória no meio do seu povo. Deus deu àquele povo as promessas. Deus deu àquele povo as alianças. Deus deu ao povo os estatutos, as leis. Deus deu àquele povo os profetas. Deu a eles os patriarcas. Deu a eles os juízes. Deu a eles os sacerdotes. Deus nunca deixou aquele povo sem direção. Deus sempre os guardou. Deus os chama de menina dos seus olhos. Então aquele povo foi um povo privilegiado. Foi tão privilegiado que quando surgiu as 12 tribos, Deus escolheu exclusivamente uma tribo para que estivesse diante dele e pudesse estar diante de Deus, levando o povo a Deus. E Deus escolheu profetas para trazer Deus para o povo. Então aquele povo foi muito privilegiado. Quando olhamos para o deserto, Deus foi bom com eles. Enviou uma nuvem que durante o dia era uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. Deus é tão bom, foi tão privilegiado aquele povo que Deus disse assim: eu vou enviar um anjo para estar na frente de vocês. Então Deus deu muita oportunidade para aquela nação. Assim também como nós somos o povo mais privilegiado da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, Deus nos escolheu através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus dispensou para nós a sua presença, o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação do século. Nós somos tão privilegiados, meus irmãos, porque nós falamos com Deus. Nós temos a oportunidade de nos colocar diante de Deus e falar com Ele através das nossas orações. Nós somos tão privilegiados, meus queridos irmãos, que Deus enviou o seu Espírito para estar conosco. Somos tão privilegiados porque fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Somos tão
privilegiados que a Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos tão privilegiados que nós estamos esperando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Nós somos privilegiados como ninguém. Olha, no meio de tanta família, no meio das famílias, observe, você tem tantos parentes no meio dos seus, e Jesus te escolheu. Louvado seja o Senhor, acendeu a sua vida como uma lâmpada lá na sua casa, para você testemunhar da glória de Deus. E através de você, que Deus acendeu essa lâmpada na sua casa, toda a sua família conhecer o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, cada momento da minha vida, da minha caminhada, da minha trajetória, eu lembro de todas as promessas que Deus me deu, de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, as oportunidades que Ele me deu, que eu não tinha. Eu abraço, eu louvo, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque eu não era ninguém. Os céus, meus queridos irmãos, estavam fechados para mim, mas Jesus me chamou através do seu Espírito Santo, e eu sei que os céus estão abertos para mim. As minhas orações são ouvidas. O Deus dos céus me ouve. O Deus dos céus está comigo como está com você. Então nós somos privilegiados, nós não temos motivo e razão para abandonar o nosso Deus, para fraquejar a nossa caminhada espiritual, porque o Deus que é santo, todo-poderoso, que manda no céu, que manda na terra, que manda no inferno, o Deus que recebeu a autoridade, louvado seja o nome do Senhor, que ressuscitou ao terceiro dia, que nem a morte, nem o inferno, nem o diabo pôde me segurar. Louvado seja o nome do Senhor, Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Bem verdade, meus irmãos, que a nossa vida aqui, de hora parece que não vamos suportar as coisas, as lutas, as dificuldades, os desafios, parece que tudo está desabando sobre a nossa vida, mas nós permanecemos de pé, glorificando o nome do Senhor. Embora que muitas das vezes 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós sabemos que nós não somos atingidos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Embora uns estão encurvados, estão caindo, mas nós estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor, não porque somos melhores, mas porque somos privilegiados. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca esse privilégio, não perca este amor de Deus, não perca esta convicção, não perca esta fé, não perca esta esperança, porque, meus irmãos, é isto que temos do nosso Deus, Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo, como diz o irmão Culeto, e o tempo todo Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Se fôssemos olhar, meus irmãos, para toda a nossa trajetória, o tempo de crente que você tem, se você fosse lembrar de cada momento, cada dia da caminhada que você já passou, e você está aqui de pé, então você não vai desistir, você vai continuar, porque o Deus dos céus está com você nesta caminhada. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Lá na minha casa, a primeira pessoa que se reconciliou com os céus foi uma irmã minha. Ela tinha 10 anos de idade. Os meus pais, quando eu nasci, eles estavam na igreja, servindo a Deus, com muita dedicação. Mas o tempo passou, e os meus pais se afastaram da igreja. Nós tínhamos 7 anos de idade, mais ou menos. E o templo era longe de casa, e éramos levados por eles. E ficamos muito tempo fora da igreja. A minha irmã, uma das caçulas, ela aceitou Jesus com 10 anos. E foi uma luta, porque nesse período a gente começou a se envolver com muita coisa do mundo. Com muita coisa. Com muita farra, com muita coisa que não prestava. Depois eu me envolvi com o catolicismo. Aí eu passei a não gostar de crente. Aí eu era tesoureiro de grupo de jovem, e as nossas reuniões lá, quando acontecia qualquer erro lá, entre o catolicismo
E aí a liderança dizia assim: nós não podemos deixar essas histórias daqui sair, porque os crentes não podem ficar sabendo das histórias aqui. Então era uma luta. E nós passávamos a não gostar. E eu passei a humilhar ela, minha irmã, dentro de casa. Ela só tinha 10 anos de idade. E eu tinha praticamente 20 anos. E depois, Jesus alcançou também um irmão meu. E um dia eu estava às 5 horas da tarde em um campo de futebol, no meio de uma briga sem dono. Deus falou no meu coração para mim ser crente. Era 5 horas da tarde, eu vi da rua à noite com um colega meu, aquele chamado estava tão ardendo no meu coração, que eu disse assim para o meu colega, eu disse assim: Adilson, sabe de uma coisa, eu senti tanta vontade de ser crente hoje, lá para a igreja dos crentes. Ele disse assim: eu senti também. E eu passei um mês lutando com aquela vontade para ir e não ir. Mas um dia eu fui, cheguei no templo, era uma quarta-feira, no dia 8 de janeiro de 97. Eu entrei no templo, e as pessoas que me conheciam, quando olharam entrar, e achavam que eu estava era com brincadeira. Mas naquele dia o pastor Fialho pôs as mãos sobre mim e eu aceitei Jesus como Salvador. Foi muita luta para mim permanecer. No outro dia, meus irmãos, eu estava sentado em uma rede, descansando do almoço, e o inimigo veio e ficou frente a frente comigo, o rosto, a cabeça como de cavalo e uns dentes muito grandes, e dizia assim: tu não é crente, tu é meu. E eu ficava apavorado. O primeiro ciclo de oração que eu fui participar na igreja de jovem, no sábado, e eu me ajoelhei, fechei o olho e não tinha ninguém perto de mim. E alguém me tutucava para tudo quanto era lado. Eu abri os olhos, não tinha ninguém. Naquele trabalho de oração, uma das jovens da igreja que namorava com descrente ficou endemoniada naquele dia. Eu pude entender que era o inimigo me atormentando. Mas ele não possuiu meu corpo naquele trabalho. Eu pedi socorro para uma irmã do circo de oração e eles passaram a orar por mim. E Jesus me deu graça. E eu comecei a orar para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Aí um dia, Deus disse assim para mim: tu ainda não recebeu porque tu estás fazendo isso. Me falou 3 vezes, eu abandonei tudo. E naquela mesma semana, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu passei a me envolver na obra de Deus. Os meus amigos lá do mundo me cercavam de todos os lados para me sair da igreja, para me abandonar Jesus. Iam lá em casa e eu dizia assim: eu não posso, eu não quero mais o mundo. E eu acho lindo na igreja, porque na igreja Deus fala conosco. Aí eu ia contar do que eu vi na igreja, Deus levantando as mãos de oração. Eu comecei a participar de oração e dizia assim para eles: Jesus usa as mulheres de oração e fala conosco, entrega a profecia. Eu ficava maravilhado, irmãos, de Deus usar as irmãs e falar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes de tudo isto acontecer, a minha tia, ela dirigiu o circo de oração na congregação, ficava perto da casa dos meus pais, que muitas das vezes elas estavam orando com aquele barulhão que tomava conta de tudo naquela oração. E eu dizia assim: se é o diabo que está lá, e elas estavam orando por mim, e eu descrente, e Deus usava ela e dizia assim: Deus vai levantar jovens em volta desta congregação para pregar o meu evangelho. E no dia que aceitei Jesus, eu pude entender, meus irmãos, a obra que Deus estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus me chamou para a sua obra e confirmou aquilo que foi imposto sobre a minha vida quando eu aceitei Jesus como Salvador. Que eu fui, meus irmãos, estar na presença de Deus, que veio as histórias do tempo que meus pais estavam na igreja, quando fui apresentado à igreja, que houve profecia sobre a minha vida, que Deus me levaria ao ministério pastoral. Todas as promessas de Deus se cumpriram quando eu passei a conhecer tudo isso. Eu jamais deixei de abraçar as oportunidades que Deus me deu. Deus me deu a oportunidade e eu tenho abraçado todas elas até hoje, porque até hoje eu acredito que estou na direção de Deus. Sabe, irmãos,
Como eu falei ontem, não foi fácil para mim sair de uma igreja de mais de 800 crentes para estar aqui, chegando aqui hoje, vendo um número tão resumido. Mas nada disso, fique tranquilo, que nada disso abalou meu coração. Eu estou feliz porque eu estou abraçando a causa de Deus. Estou feliz porque eu sinto o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No dia do culto de despedida, quando o pastor Leonardo, que foi celebrante do culto, eles cantaram o hino: se pelos vales eu peregrino vou andar. Quando ele começou a cantar esse hino, eu abri os meus braços porque eu senti que Deus estava se aproximando de mim. O obreiro comentou e disse: pastor Valdinei, eu vim quando o senhor abriu os seus braços, porque eu senti Deus na minha vida me abraçando. O pastor Leonardo estava inconformado e dizendo assim: não é possível, o pastor Valdinei está indo com o trabalho que está fazendo. Aí de repente minha esposa começou a falar em línguas estranhas, e ele disse: Deus falou com ele. Quando ele voltou para a cidade, com ele dentro do carro, ele ia falando em línguas estranhas no carro e dizendo: Deus falou comigo, eu aquietei. Entendi que Deus está levando o pastor Valdinei para fazer uma grande obra. Estou aqui, meus irmãos, abraçando a oportunidade que Deus está me dando. Eu quero que esta igreja nós estejamos abraçados, glorificando o nome do Senhor, porque queremos alcançar vidas para o Rei do Céu. Que Deus trabalhe em nossa vida com esta igreja nesse lugar. Cura divinas acontece, batismo com o Espírito Santo, libertação de almas para a glória do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu sei que o desafio é grande, mas o meu Deus é maior. O Deus que tirou Filipe de Samaria e levou para o deserto é o Deus que fez ele alcançar o carro e pregar para o eunuco. Eu estou aqui, igreja, para juntos fazermos a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus tem coisas para fazer no nosso meio através do seu Espírito Santo. Eu só quero que o Senhor esteja comigo e a igreja esteja conosco, para juntos fazermos a obra de Deus. Olha, escute uma coisa: é cada crente gerando um novo crente. É cada crente gerando um novo crente. O que é isso, pastor? É nós ganhar outras almas para Jesus. É nós gerarmos crente para o Rei dos Céus. Porque esta cidade, eu sou informado que tem muitos evangélicos. Graças a Deus. Nós não queremos ir atrás de membros de outra igreja. Nós queremos ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós queremos ganhar alma para o Senhor Jesus. Se alguém vier aqui de outro ministério, nós abraçaremos, receberemos.